Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta aqui, ó, ao vivo, para quem está acompanhando ao vivo, né? E também, ó, gravando mais uma aula sobre o Sistema Único de Saúde, uma legislação importantíssima para inúmeros concursos públicos, né? Deixa eu só tirar o retorno do professor aqui, que eu acabei esquecendo o retorno ligado aqui, ó. Só um minutinho, por gentileza, aqui, ó. Pronto, ó. Professor tinha deixado o retorno ligado aqui, ó, e estava dando a sobreposição, né, da voz do professor aqui, ó. Bem, gente, vamos lá, ó. Como eu disse para vocês nas aulas passadas, né, os primeiros artigos de uma legislação, eles sempre são muito cobrados. Por quê? Porque tem ali princípios, diretrizes, coisas, né, que o examinador gosta muito, conceitos, né, as disposições gerais. Vamos dizer assim, ó, é o entender do porquê daquela lei. Agora a gente começa a entrar numa parte da lei do SUS, que é a parte da administração pública gerencial no tocante ao Sistema Único de Saúde, ou seja, é a estruturação e a gestão do SUS. E claro, sempre observando as diretrizes constitucionais, né? Sempre observando o artigo 198, inciso 1 da Constituição, que mais uma vez a gente vai rever ao longo da aula, tá? Então bora lá, ó, bora caminhar na legislação do SUS, porque é uma norma muito importante aí, principalmente para os concursos na área da saúde, para o concurso nacional unificado atual, né? Enfim, bora lá, bora continuar, né, a legislação do SUS. E como eu disse para vocês, ó, qual que é o capítulo da vez aqui, ó? Qual que é a parte? É a parte da organização, da direção e da gestão do Sistema Único de Saúde, né? E aqui, ó, a gente tem que lembrar sempre. Falei de saúde. Saúde, na prática, é uma competência material comum. Se é uma competência material comum prevista na CF 88, eu tenho que ter a União, eu tenho que ter os estados, né, mais o Distrito Federal, e tenho que ter também os municípios exercendo competências, né, no âmbito da saúde. Então, todos os entes federativos atuam. Pô, professor, mas eu tenho que coordenar isso muito bem. Sim, nós vivemos numa federação. E como eu já disse para vocês, numa federação existe repartição de competências entre os entes federativos, né? Então, quando a gente fala que é uma competência comum, não é que a União vai ter como foco o mesmo foco do município, ou o Estado, o Distrito Federal vai ter o mesmo, não. Vamos repartir as competências. Então, os municípios ficarão a cargo da atenção básica, do centro de saúde, da unidade de pronto atendimento, do serviço, né, médico de atendimento de urgência, enfim, né, aquele pronto atendimento e a atenção básica, muito mais de cunho preventivo. Se a gente para para pensar, o médico saúde da família, enfim, toda a prevenção com relação a uma população local de um determinado bairro, de uma determinada região, ela está a cargo do município. Ah, professor, mas infelizmente, né, a prevenção não vai conseguir, né, prevenir todas as ocorrências de saúde. E aí pode ser que Beltrano, Beltrana, Ciclano, Ciclana precise de um serviço de saúde, um serviço médio, por exemplo, de média alta complexidade. Aí eu tenho o direcionamento da competência para quem, em regra? Para os estados. Os estados com seus hospitais regionais, com seus hospitais fazendo atendimento médio, de média, alta complexidade. Ah, professor, e em regra, coordenando todo esse sistema no território nacional como um todo. Ora, coordenando esses sistemas no território nacional como um todo, a gente tem a União, tá? Ah, mas peraí, professor, a União não faz assistência médica direta, não? Claro que faz, existe uma rede de hospitais da União também. Só que o foco da União na saúde não é prestação de serviços de saúde diretamente à população. É muito mais essa organização e essa coordenação através do Ministério da Saúde, né? Fora outras atuações, né? Entidades como a Fiocruz, como
diversos outros institutos, na produção de medicamentos, vacinas e por aí vai. Mas percebam, o local, a prevenção, a atenção básica, o pronto atendimento, foco do município. Serviços de saúde de média e alta complexidade, Estado. Tá? E coordenação, gerenciamento do sistema, foco, União. Tá? Mas espera aí, professor, significa que a gestão é centralizada em Brasília e você não tem descentralização? É claro que você tem descentralização em cada esfera de governo. Nós já vimos, é uma diretriz constitucional do SUS no artigo 198, inciso 1 da Constituição. O que eu estou chamando a atenção é que numa federação com entes federativos autônomos, você não pode ter o município tendo o mesmo foco principal que a União, ou a União tendo o mesmo foco principal que o Estado. Não, você precisa repartir competências entre os entes federativos para organizar, porque senão vira uma bagunça. Senão o município está correndo com um foco para um lado e a União ou o Estado está correndo com o mesmo foco para outro lado. Não, você tem que ter uma coordenação. Mas, como vivemos em federação, você tem que ter uma gestão descentralizada em cada esfera de governo, em cada nível federativo. Então, peraí, professor, onde que eu vou encontrar a gestão centralizada do SUS no meu município? Na Secretaria de Saúde. Onde que você vai encontrar a gestão centralizada, né, no Estado? Na Secretaria Estadual de Saúde. E onde que você vai encontrar a gestão centralizada no âmbito federal? No Ministério da Saúde. Entenderam? Então percebam que cada um dentro do seu quadrado, cada um no exercício da sua competência federativa, no todo presta o serviço médico necessário, o serviço de saúde, não apenas médico, né? Mas o serviço médico de competência do SUS em todo o território nacional. A saúde é um excelente exemplo do que é uma federação e o que é a repartição de competências entre os entes federativos. É só organizar, é só aplicar a Constituição, é só aplicar a lei do SUS, é só aplicar a Constituição e o ordenamento jurídico infraconstitucional, que na teoria é muito bom mesmo. A legislação do SUS, comparado aí, fazendo um estudo de direito comparado com outros ordenamentos jurídicos, é uma legislação muito boa, né? Como eu não canso de repetir aqui, o problema do SUS não é falta de legislação, não é falta de administração pública gerencial, não é falta de gestão descentralizada, não é falta de transparência, de participação da comunidade, não é falta de controle da administração pública. O problema principal do Sistema Único de Saúde no Brasil é falta de recurso. Tanto recursos financeiros e como uma consequência, né, da escassez de recursos financeiros, recursos humanos, né? Mas na teoria, na arquitetura do sistema, tanto a arquitetura constitucional quanto a arquitetura infraconstitucional, nós temos, na teoria, uma das melhores arquiteturas de saúde enquanto Estado democrático de direito. Isso é uma realidade, tanto é que a legislação do SUS é copiada mundo afora, até porque o próprio SUS, o próprio Brasil, copiou inclusive muito, né, do sistema de saúde, do welfare state do Reino Unido, da Inglaterra, que sempre foi reconhecido como um excelente, né, sistema público gratuito de saúde. Então percebam que nada contra você copiar boas práticas e aperfeiçoá-las e adaptá-las à realidade com soluções inovadoras que o seu próprio país / sociedade, né, precisa. Agora, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber que a legislação é uma coisa, a prática é outra. Por isso que eu sempre digo para vocês, no Brasil dos concursos, isso aqui é a Noruega Tupiniquim. Isso aqui é a Dinamarca abaixo do Equador, né? A Suécia tropical. Por quê? Países de um estado de bem-estar social, capitalistas, com atividade produtiva, com livre iniciativa, mas que respeitam também os valores sociais do trabalho, os valores sociais da produtividade e garantem às suas populações
serviços públicos diretos, básicos, né? E de uma maneira muito bem positiva, muito bem prestada, né? Então, o modelo nórdico, o modelo inglês no âmbito da saúde, o modelo europeu de um estado de bem-estar social é o modelo que foi justamente inspirador dessa parte do título 8 da CF 88, dessa parte da saúde na Constituição da República Federativa do Brasil, ok? Ah, professor, na prática não funciona. Funciona. Se você for em pequenos municípios brasileiros, bem geridos, bem organizados, onde você tem Constituição, legislação do SUS, onde você tem, né, as políticas de Estado e, sobretudo, as políticas de Estado sendo bem executadas, mesmo com a falta de recursos públicos, vocês percebem que você tem a entrega por parte do Sistema Único de Saúde. O SUS não é perfeito na prática, mas ele é bem próximo à perfeição na teoria. E quanto mais o gestor público conseguir aproximar a teoria da prática na execução dos serviços públicos de saúde, melhor vai ser. Mais benefícios a sociedade brasileira vai ter, vai colher em razão da existência do Sistema Único de Saúde. Por isso que eu sempre digo aqui, ó, toda força ao SUS, todo respeito e agradecimento ao Sistema Único de Saúde, fundamental para a República Federativa do Brasil. Imagina esse país sem SUS. Imagina esse país sem Sistema Único de Saúde. Seria o caos completo, né? Então, bora defender, bora valorizar o SUS e bora fazer com que a teoria, que é o nosso marco, o nosso farol teórico, venha cada vez mais para a prática. Mas para isso a gente tem que cobrar o quê? A existência de recursos para financiar o Sistema Único de Saúde, de recursos humanos, inclusive, para o Sistema Único de Saúde. Então, peraí, feita essa introdução, né, que eu sempre faço aí, para mostrar para você a importância do texto constitucional na área da saúde e a importância da lei do SUS, como é que eu organizo, professor? Em termos de administração pública gerencial, numa federação, esse Sistema Único de Saúde, que na teoria e na sua inspiração tem o objetivo de ser perfeito ou muito próximo à perfeição. Então bora lá, ó, bora estudar justamente isso aqui, ó, da organização, da direção e da gestão do Sistema Único de Saúde. Artigo 8º, ó. As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, sempre lembrar que existe o artigo 199, parágrafo 1º da CF 88. A iniciativa privada pode participar de forma complementar do SUS? Sim, eu posso ter um hospital particular, privado, conveniado. Preferencialmente tem que ser uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, mas não necessariamente. Como eu disse para vocês, pode ser o Mega Blaster Hospital Privado, pessoa jurídica de direito privado, mas que tem lá uma ala, um andar dedicado ao Sistema Único de Saúde. Pode ser, né, justamente uma política, né, social, inclusive, da respectiva organização privada, a ESG, por exemplo, né? Enfim, então eu tenho, né, essa questão aí, ó, da participação da iniciativa privada. Então, voltando aqui, ó, artigo 8º, ó, as ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, tá? Então você tem uma regionalização, mas não é uma regionalização bagunçada de qualquer forma, não. É uma regionalização hierarquizada. Como assim, professor? Ó, o exemplo que eu disse aqui, ó, grosso modo, né, representando as competências dos entes federativos na saúde. O município com a atenção básica, o pronto atendimento, né? O Estado com serviço de média e alta complexidade. A União mais preocupada com a gestão, o que não impede a oferta de serviços, né, de saúde. É só lembrar
da rede federal aí, é só lembrar dos hospitais vinculados às universidades federais, da EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares, por exemplo, tá? Mas ó, sempre ó, de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, tá? Ó, aqui existem diversos elementos de prova que sempre chamam a atenção do examinador. Destacadamente, o que a gente tem que lembrar aqui, ó? A organização do SUS de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Se vocês observarem as questões de concurso anteriores aí, independentemente da banca examinadora, vocês vão perceber que a banca examinadora adora isso aqui, ó. O SUS está organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Certo ou errado? Certíssimo. Ao artigo 8º. As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, desculpe, gente, em níveis de complexidade crescente. Tranquilo? Aí olha aqui, ó, de novo a CF 88, ó. A direção do Sistema Único de Saúde, SUS, é única, de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Espera aí, professor. De novo, a menção ao texto constitucional. Gente, sempre que a própria legislação mencionar o texto constitucional, fica de olho. O examinador vai aproveitar para fazer uma questão de prova. Volta lá. Ah, professor, nós já lemos esse artigo 198, inciso 1, diversas vezes. Leia novamente. São as diretrizes constitucionais do SUS, tá? Olha aqui, ó. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Como a gente está falando de organização, gestão, o inciso 1 é a base constitucional aqui, ó. 1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Pois bem, quem é essa direção única em cada esfera de governo? Professor, aquilo que você sempre tem repetido para a gente, sim, ó. Aqui está uma tela de prova, ó. Com certeza, o artigo 9º tende a estar em muitos concursos Brasil afora. No âmbito da União, essa gestão única é por parte do Ministério da Saúde, tá? Beleza, professor. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, pelas respectivas secretarias de saúde ou órgãos equivalentes. E no âmbito dos municípios, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente, né? Certa vez, eu não vou lembrar qual foi o concurso na área da saúde, né? Não lembro se foi um concurso municipal ou se foi um concurso da União, mas enfim. Certa vez, um concurso numa discursiva perguntou basicamente o seguinte: por quê? Por que eu tenho que ter uma gestão descentralizada e com esses atores? É como se esse artigo aqui fosse um pano de fundo para você discorrer, para você fazer ali uma dissertação, uma discursiva. E a resposta estava no artigo 18 da CF 88, ou seja, justamente na forma de organização do Estado federativa, a federação. Numa federação, os entes federativos são dotados de autonomia. Então, autonomia administrativa para o Poder Executivo exercer a função típica de executar serviços públicos, administrar serviços públicos, inclusive de saúde. Mas peraí, professor, eu tenho 3 executivos. Eu tenho o executivo da União, o executivo dos estados do Distrito Federal e o executivo dos municípios. Sim, né? Ah, então peraí, eu preciso ter uma repartição de competências, eu preciso ter uma gestão descentralizada, mas centralizada no âmbito do respectivo ente. Então ela é descentralizada no âmbito da federação. Mas com relação ao respectivo ente, quem centraliza a política pública de saúde no município? A Secretaria de Saúde. Quem centraliza a política pública de saúde no Estado? A Secretaria de Estado, entenderam? Da Saúde. E no âmbito da União, o Ministério da Saúde. Tranquilo? Então a resposta do porquê isso aqui é a federação.
é a forma de organização federativa do Estado brasileiro. Porque na federação você tem autonomia aos entes federativos para executar a atividade administrativa, ainda mais o poder executivo, atividade fim de executar, de administrar, mas repartindo competências. Então, a resposta, o porquê do artigo 9º é sobretudo a Federação Brasileira. Tem a ver justamente com isso aqui, com o artigo 18, caput, né? E aí eu lembro que no espelho da questão, as pessoas que tiraram o total na questão não só abordaram o 18, abordaram também o artigo 23, falando aquilo que eu já falei para vocês tantas e tantas vezes. É uma competência material comum, uma competência administrativa comum entre todos os entes federativos, né? E aí depois a galera, né, foi lá para o artigo 196, para o artigo 198, inciso 1, para o artigo 199. Em resumo, repetiu a legislação do SUS. Então você que quer, né, que precisa fazer uma discursiva, tá aqui um excelente tema, tá? Essa organização do SUS. Por que a organização do SUS é assim, ora? Porque a gente vive numa coisa chamada federação, enquanto forma de organização do Estado. Se ainda tem dúvida o que é uma federação, né, como que isso funciona, vá assistir as minhas aulas de direito constitucional. Tá tudo aí no YouTube, tá? Artigo 18 até o 41, que é o que interessa aqui, tudo esmiuçado para vocês, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso. Você não pode reclamar que não existe conteúdo de qualidade gratuito para você assistir. É só você procurar as aulas do professor aqui no YouTube ou nas salas virtuais de estudos, né? Artigo 10, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam. Professor, verdade. Aqui na minha região, né, o meu município, mais os 4 ou 5 municípios vizinhos aqui, aconteceu a formação de um consórcio intermunicipal de saúde. Sim. E esse desenvolvimento e atuação consorciado é super incentivado, inclusive no âmbito de uma federação. Por quê? Para pensar. Eu tenho um pequeno município. Vamos exagerar, vamos pegar os pequeniníssimos, né? Os menores municípios brasileiros. Vamos supor que você tem lá um município de 5 mil habitantes. Um município de 5 mil habitantes, ele tem uma determinada demanda de saúde. E ele tem que fazer compras para aquele nível de demanda. Pô, professor, mas quanto maior é a quantidade a ser comprada de um fornecedor, menor tende a ser o preço. Sim. Aí o município pequeno se consorcia com os demais municípios da sua região. E aí eles começam a fazer as compras governamentais de forma consorciada. Opa, professor, né? Aquela região, aquela micro-região acaba sendo também um polo social econômico. E aí no consórcio eles definiram o seguinte, nós vamos ter aqui a prestação de determinados serviços em todos os municípios, por exemplo, atenção básica em todos os municípios. Mas peraí, a depender da situação, você pode ter outros serviços de saúde centralizados em determinados municípios daquele consórcio, em determinados municípios daquela micro-região, tá? Ou mesorregião. Professor, pode ter consórcio estadual, pode ter consórcio estadual, ok? Então a atuação consorciada de entes federativos não é algo proibido pela forma federativa de organização do Estado. Pelo contrário, você está tendo ali uma atuação consorciada porque juntos aqueles entes federativos são mais fortes. Juntos aqueles entes federativos conseguem justamente, né, ter mais benefícios do que atuando cada qual de forma isolada. Mas peraí, professor, posso chegar ao nível estadual? Sim. É só observar o consórcio no âmbito do Nordeste, por exemplo, relativo, né, à saúde, e que na pandemia de Covid-19 fez muita diferença. Professor, mas aí fica grande demais, aumenta a possibilidade de corrupção. Gente, corrupção sempre vai existir, em maior ou menor grau. O que combate a corrupção de fato é a transparência da administração pública.
são os mecanismos de controle da administração pública. Não é porque algo pode ter corrupção que você vai deixar de fazer. Corrupção existe em qualquer área da administração pública e pode existir em maior ou em menor grau. E para combater isso, você tem que ter controle, administração, transparência. Tem que ter controle interno, tem que ter controle externo, tem que ter polícia, tem que ter Ministério Público, tem que ter Poder Judiciário, quando necessário. Entenderam? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso demonizar um consórcio, qualquer que seja ele, porque, não vamos aplicar o consórcio não, porque senão vai ficar grande demais, difícil demais de controlar. Será? É só aplicar as técnicas de administração pública gerencial, ainda mais no âmbito de uma federação, ainda mais com a Constituição que o Brasil tem, que prevê e organiza claramente um sistema de controle interno e externo. É só estudar o artigo 74 da CF 88. Sem contar a possibilidade de você ter controle judicial, quando necessário, seja na parte administrativa civil, seja na parte criminal. Ok? Então, corrupção não é motivo para você deixar de ter atuação do Estado. Pelo contrário, é só aumentar a transparência do Estado. É só aumentar os mecanismos de controle do próprio Estado, né? E, sobretudo, através da transparência, participação comunitária, controle social da administração pública, ok? Então, o Brasil possui todos os mecanismos de transparência e controle. Tem o princípio da publicidade como sendo o princípio da administração pública, tem a lei de acesso à informação, tem a participação comunitária das pessoas, né, na gestão do Sistema Único de Saúde, tem Tribunal de Contas, né, tem controle interno por parte das corregedorias estaduais, por parte das ouvidorias, por parte da CGU, tem controle externo, professor, por parte do Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, tem Polícia Civil, tem Polícia Judiciária, né, no âmbito dos estados, a Polícia Civil, a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Federal, tem Ministério Público, tem Poder Judiciário. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, igual muitos pensam. Pelo contrário, se tem um país que tem mecanismos transparentes de combate à corrupção, esse país chama-se República Federativa do Brasil, ok? Então, a gente tem que parar com essa demonização do Estado brasileiro. Não pode atuar de forma consorciada porque vai ser o poder público. E o poder público tende à corrupção. Incutiram esse pensamento em você, para você não prestar atenção nas principais coisas que impedem o Brasil de ser a potência que ele pode ser. Beleza? Mas isso aí, é a opinião do professor. Se você não concorda, comenta aí, tá? Agora, deixar bem claro, eu jamais vou ser favorável compactuar com qualquer tipo de corrupção. Eu só estou dizendo para vocês o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para a corrupção, você tem os mecanismos de controle, que quanto mais aperfeiçoados e implementados, mais resultados irão fornecer. Para serviço de saúde, você tem outra política de Estado. Aquela noção que eu já passei para vocês do carrapato na vaca. Você tem uma vaca, chamada Brasil. A corrupção é o carrapato. Não é a corrupção que draga o leite da vaca como um todo. Reduz a produtividade. Tem que combater? Tem que combater. Jamais você pode deixar sua vaca empesteada de carrapatos, tá? Mas você tem que observar quem está mamando na teta da vaca. E quem está mamando na teta da vaca, sobretudo, não é o carrapato da corrupção. Mas tentam incutir isso para a gente, justamente para a gente não prestar em quem mama, prestar atenção em quem mama na teta da vaca e impede os recursos necessários para educação, segurança pública, saúde e tantas outras prestações positivas altamente necessárias que o Estado tem que nos ofertar.
que o Estado tem que regular e nos ofertar, beleza? Mas enfim, né? Então tá aí, eu já deixei bem clara essa minha posição em todas as aulas aí, vocês, né, tem que observar. Então isso aqui, ó, é só um comentário, por quê? Porque nós já tivemos questões falando que não pode ter consórcio, tá? Porque o consórcio aumenta os casos de corrupção. O consórcio aumenta a estrutura administrativa e, consequentemente, né, ele aumenta a possibilidade de corrupção. Próxima vez que vocês verem uma questão dessa, vocês vão falar assim, ó, isso é um absurdo, porque o ideal é justamente o contrário. Raciocinando, né, uma economia de escala, uma atividade produtiva, uma economia de escala, o ideal é que você tenha o consórcio. Porque se os municípios estão consorciados, eles irão comprar mais. Se eles vão comprar maior quantidade, eles conseguem um preço menor. Se os municípios estão consorciados, eles irão executar e prestar um serviço público de saúde de maneira coordenada naquela região ou micro-região. Logo, a eficiência e a eficácia de uma administração pública gerencial podem ser mais, né, notadas e estar mais presente na atuação consorciada. Se vocês observarem, não só no Brasil, mas nos estados democráticos de direito como um todo, existe um incentivo à atuação consorciada, tá? Então, se qualquer banca examinadora começar a falar que não deve ter atuação consorciada, porque isso dificulta o controle da administração pública, isso aumenta os casos de corrupção, é justamente o contrário. Justamente o contrário. É a administração pública gerencial. Aumenta a transparência, aumenta a eficiência e a eficácia do Estado, né? Do Estado, administração pública como um todo, na execução dos serviços públicos de saúde, tá? Então, ó, próxima vez que você se deparar com essa questão, depois não digam que eu não avisei. A legislação do SUS, né, o ordenamento jurídico brasileiro como um todo, incentiva a atuação consorciada dos municípios. E não só dos municípios, dos estados também. Artigo 10, então, ó, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam. Show, professor! Parágrafo 1º. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre a sua observância. Professor, como assim? Então, o município que faz parte do consórcio intermunicipal de saúde, ele abre mão da sua direção única, sim, em prol do consórcio. Todos os municípios que estão ali consorciados vão ter agora uma direção única. É como se virasse um enorme município. Entenderam? Porque agora você vai ter. Mas peraí, professor, como é que funciona? Você tem a instituição do consórcio. O consórcio faz concurso, por exemplo. Ah, você vai virar servidor, você vai trabalhar no consórcio intermunicipal da saúde dos municípios XYZ. Entenderam? Por quê? Começa a ter uma gestão centralizada, única. Ah? Então você começa a ter aquilo funcionando como se fosse um enorme município na área da saúde, né? Com muito mais vantagens do que desvantagens, tá? Aí você tem uma câmara, né? Um órgão colegiado que vai dirimir os conflitos, entendeu? Ah, professor, se vai ter esse nível de atuação consorciada, você está separando a política de Estado, que vai ser implementada seguindo a Constituição e a legislação do SUS, o ordenamento jurídico da saúde, independentemente de qual partido seja o partido que esteja na prefeitura. Exatamente. Você descola a administração pública gerencial, em regra, tá? Da politicagem, da ideologia, da atuação político-partidária. Entenderam? Por quê? Porque saúde não é política ideológica partidária. Saúde é política de Estado, a ser executada numa administração pública gerencial com eficiência, entregando resultados eficazes, tá? Independentemente do grupo político que esteja na gestão, do município, do Estado, da União. Isso aqui é política de Estado, que tem que ser executada por todo mundo. E quem não executa está indo contra a lei,
contra a Constituição. Não à toa tem um monte de ação aí, né, intentada pelo Ministério Público contra administrações que não fazem o básico, não cumprem a política de Estado da saúde prevista na Constituição e no ordenamento jurídico brasileiro, né? É só observar a atuação do Ministério Público também nesse sentido, né? E até mesmo do Poder Judiciário, ok? Quando você não consegue resolver numa gestão entre administrativo, entre executivo e legislativo, havendo inconstitucionalidades, havendo, né, questões importantes a serem dirimidas, existe um árbitro natural previsto na CF 88, Poder Judiciário. Você pode judicializar a questão? Pode. Aí tem que ver se vale a pena judicializar ou não. Enfim, você tem que ter independência e harmonia entre os poderes, ok? Ah, professor, mas o município, o legislativo, a prefeitura e o legislativo estão em conluio e a população não está recebendo o serviço mínimo de saúde que ela deve receber. Para isso tem Ministério Público. Representa lá no Ministério Público, provoca o Ministério Público. Ah, professor, meu município não está atendendo às disposições mínimas relativas à saúde. Não só Ministério Público, tem Tribunal de Contas. Você tem mecanismos e mecanismos de provocar o controle social da administração pública. Ok? Então é aquela história. Por isso que tem que ter transparência. Por isso que tem que ter participação comunitária. Para nós não nos tornarmos reféns de uma administração obscura, fechada, né? Burocrática, que não está nem aí para eficiência e para entrega dos serviços públicos. Pelo contrário, está de olho ali em interesses pessoais, políticos e ideológicos. Enfim, então é por isso que você tem que ter, né, essa aplicação, essa política de Estado. Saúde é política de Estado, não é política de governo, ok? Todo mundo tem que cumprir e executar a Constituição e a lei do SUS, por exemplo. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Outra clássica questão. Não tem jeito, tá? Tem que pegar esse artigo 10 aqui, o artigo 10 inteiro, tá? É tela de prova, porque ele cai desde o caput, né, como também do parágrafo 2º. Então imagine o seguinte, eu tenho lá uma grande capital brasileira. Então peraí, eu estou falando de um município. Eu posso ter uma descentralização organizando em distritos na área da saúde de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde? Claro que pode. Olha, gente, isso aqui é um grande avanço que tem como marco inicial a CF 88. Como é que era a gestão de saúde, muitas vezes, no município, antes da CF 88? Olha só, né, a falta de noção. É o que eu falo, esse país foi refundado, reorganizado e muito bem reorganizado de 88 para frente. É que as pessoas não conhecem a Constituição e a Constituição é escondida delas para você não conhecer. Mas de 88 para cá, tá? Um marco de reorganização do Estado e da própria sociedade brasileira, tá? Como é que era a questão da saúde, por exemplo, num grande município? Vou dar um exemplo aqui, Belo Horizonte, tá? Cidade natal do professor. Você tinha a prática. Primeiro que não existia SUS, né? E para ser atendido, ter serviço de atendimento da saúde, você tinha que contribuir. Já começava errado aí, né? Porque você já marginalizava uma grande massa da população que dependia de filantropia, dependia de hospitais filantrópicos. Professor, por isso que a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte é tão grande. Claro, você tinha um hospital filantrópico de natureza católica que na prática fazia muito dos atendimentos de saúde do município de Belo Horizonte. Por quê? Porque antes de 88 não tinha SUS. Você tinha lá, você dependia da filantropia, você dependia justamente, né, da benesse, de uma entidade beneficente
para atender aquele que não contribuía para o sistema de saúde. Quem contribuía, quem trabalhava e contribuía para o sistema de saúde, né, tinha lá o serviço de saúde garantido. Mas quem não contribuía era marginalizado e não tinha acesso a serviços de saúde, ok? Então sempre perceber e lembrar disso aí, ó. Isso é uma questão histórica. E aí quando a gente fala, né, de 1900, desse período anterior, como é que era a organização geográfica, professor? A organização regional dos serviços de saúde no município, numa grande capital como Belo Horizonte, você está exemplificando. Você concentrava os hospitais tudo numa mesma região da cidade. Você tinha uma área hospitalar. Aí você tinha lá quarteirões que eram dedicados à área da saúde. Você tinha lá, no caso de Belo Horizonte, a Alameda Ezequiel Dias, do lado do Parque Municipal ali, ó. É hospital atrás de hospital. Hospital do lado de hospital. Aí você vai para os quarteirões de trás, hospital atrás de hospital. Inclusive a Santa Casa, que eu mencionei, né, há pouco com vocês. Aí o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte: peraí, centralizar todos os órgãos de saúde em uma única região do município, de uma grande capital, é algo eficiente, produtivo ou ineficiente e improdutivo? Pô, professor, ineficiente e improdutivo. Pegando um exemplo aqui, ó, regional, que eu estou dando lá de Belo Horizonte, o camarada tinha que sair lá de Venda Nova, no norte do município de Belo Horizonte, pegar um ônibus lotado, né? Que o sistema de transporte coletivo, ainda mais naquela época, era horroroso, né? Inclusive não tinha licitação, né, para concessão das linhas de ônibus nessa época. Por quê? Porque isso aqui era uma bagunça antes de 88. Né? Tô dando um exemplo de Belo Horizonte, mas serve para inúmeras outras cidades e capitais brasileiras, tá? É só identificar aí, né, a sua região hospitalar, a linha de ônibus que não tinha concessão, não tinha licitação, né? Era para os amigos do rei, era uma confusão enorme de público e privado. Por isso que tem tanta gente reacionária, contrária à CF 88. Muita gente perdeu a mamata na hora que veio a CF 88. Mas tudo bem, voltando aqui, ó. Então você pega lá Belo Horizonte. Você tinha lá o camarada saindo lá do norte do município, lá em Venda Nova, tá? E aí ele pegava um ônibus lotado, passando mal, gripado, contaminando todo mundo do ônibus, tá? Até ele chegar lá no centro de Belo Horizonte, que para quem não conhece, né, em termos geográficos do município, é no sul do município. Então o cara saía lá da pontinha do norte e ia para Alameda, para a região ali hospitalar de Belo Horizonte, na Alameda Ezequiel Dias, por exemplo, receber serviço médico de saúde, tá? Isso se ele contribuísse, né? Se ele fosse trabalhador e contribuísse, tivesse trabalhador formalizado, CLT, carteira assinada, e contribuísse para ter algum tipo de atendimento de saúde, tá? Porque senão ele dependia da filantropia. Então ele não ia ter mais um quarteirão, né? Vamos dizer assim. Aí ele ia ter lá um único hospital, a Santa Casa de Misericórdia, por exemplo. Não o único, mas vocês estão entendendo, né? As opções para aquele marginalizado, que estava à margem do sistema, elas eram 1000 vezes menores do que daquele que contribuía. E olha que aquele que contribuía já tinha muita dificuldade, tá? Em ter acesso a serviços básicos de saúde, tá? Então veio a CF 88 e falou: gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um município com não sei quantos milhões de habitantes, uma capital. Como é que você vai centralizar tudo numa região da cidade? Não. Ok, deixa os hospitais aí, João 23, deixa aí os hospitais, né? Enfim, você tem um aqui, o pronto-socorro principal de Belo Horizonte, mas enfim, deixa aí os hospitais na área hospitalar, mas bora descentralizar. Bora começar a ter o quê? Uma descentralização da saúde no município. E mais ainda, né? Bora começar a descentralizar no estado, com hospitais regionais nas grandes cidades do estado. E aí surgem, pós-88, pasmem, tá? Pós-88, surgem hospitais regionais. Começa a implementação dos hospitais regionais de saúde.
Então, os hospitais regionais no grande polo de uma determinada região, de um determinado estado. Então, perceba o seguinte, o avanço que se teve na política de Estado da saúde, ele foi significativo. Ainda tem muita coisa a ser feita? Claro que tem. Mas 88, CF 88, é um marco na história da saúde da República Federativa do Brasil. Você rompe com o sistema burocrático, ineficiente, marginalizador que existe antes e institui o SUS. Institui a saúde como um direito de todos, um dever do Estado. Na prática, um dos maiores planos preventivos e assistenciais de saúde do planeta. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês preferem? O sistema anterior, que centralizava, marginalizava e atendia a poucos, ou o sistema pós-88? Eu não tenho a menor dúvida. Eu quero viver numa República Federativa do Brasil regida pela CF 88 e com política de Estado da saúde no nível municipal, estadual e federal descentralizada. Descentralizada. Se eu moro em Venda Nova, eu quero ter um hospital, tá? Ou UPAs, ou centros de saúde próximos à minha casa. Eu não preciso pegar um ônibus lotado de um transporte coletivo ineficiente, sair de lá da minha casa até o hospital na região nobre do respectivo município, contaminando as pessoas, não. Pelo contrário, todos têm direito à saúde. Por isso a importância dos hospitais que foram criados. Pegando o exemplo de Belo Horizonte, você tem ali na região de Venda Nova, pós-88, Risoleta Neves. O Hospital Risoleta Neves. Ali, né, na região de Venda Nova, quase chegando inclusive no município de Confins, né, Lagoa Santa ali, enfim, né, bem na ponta norte do município de Belo Horizonte. Só para ficar um exemplo histórico municipal. E você que está numa outra capital brasileira, você tem a mesma coisa. A mesma situação antes de 88, pós-88. Então, 1988 é um dos maiores avanços, um dos maiores marcos na história da saúde do Brasil, tá? Por isso a importância de você estudar a CF 88, por isso a importância de você estudar a legislação do SUS como sempre, tá? Isso aqui, gente, dá uma ótima discursiva como sempre. Olha o quanto que eu gastei para vocês aqui em termos de minutos falando do artigo 10, tá? Então, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam. Parágrafo 1º. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre a sua observância. Aqui são as duas questões sobre o consórcio intermunicipal de saúde. Beleza? Beleza. Ah, professor, e o parágrafo 3º, o parágrafo 2º, despenca. Principalmente em concurso municipal. Você que se prepara para concurso municipal de saúde aqui, ó. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Ok? Beleza, artigo 11 foi vetado, artigo 12, ó. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integrada pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Espera aí, professor. Olha o fórum, olha, né, a mesa, melhor dizendo, com participação da comunidade. Quer dizer que existem câmaras intersetoriais, conselhos interestaduais. Peraí, eu tenho o conselho dos secretários de Estado da Saúde. Ah, professor, nesse conselho eu tenho ali representantes da sociedade civil? Claro que sim. Olha a participação social aqui, ó. A participação comunitária. Se tem participação comunitária, eu tenho transparência. Se tem transparência, tem mais ou menos ou menor facilidade de controle. Uma maior facilidade de controle. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Então, exemplo, o Conselho dos Secretários de Estado da Saúde.
integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil organizada. Então, ó, a sociedade brasileira não pode reclamar que não existe fórum de participação comunitária. Mesa para os representantes da sociedade civil organizada sentarem, né, e discutirem, debaterem, né, a política de Estado a ser executada em prol do cidadão brasileiro. Transparência tem, participação comunitária tem. Então percebam que transparência e participação comunitária facilitam e muito o controle social. Ah, professor, mas foi praticado aqui no âmbito do meu município um ato, né, contrário à moralidade administrativa. Entra com ação popular. Não tem ação popular? Artigo 5º, inciso 73? Para que serve a ação popular? É uma das formas que você tem de provocar o controle judicial da administração pública. Se o seu prefeito, se o seu município não está cumprindo a Constituição e a legislação referente à saúde, você pode provocar o Poder Judiciário e praticando imoralidades administrativas, por exemplo, tá? Um ato contrário à moralidade administrativa, um ato contrário a uma entidade da qual o Estado participe, você pode provocar o controle judicial, artigo 5º, inciso 73, ação popular. Ah, professor, mas aí eu tenho que contratar advogado, professor, não tem dinheiro para isso não, professor. Deixa os advogados que têm preocupação com cidadania e com vida em sociedade fazerem isso. Tudo bem, muitas vezes o autor de uma ação popular realmente é um advogado. Ele vai no Ministério Público. Vai lá no Ministério Público, representa junto ao Ministério Público. Fala, ó, Ministério Público, eu fiquei sabendo disso aqui, ó. Eu tenho indícios de alguma irregularidade aqui, beleza? Ah, professor, mas é só o Ministério? Não, vai do Tribunal de Contas. Artigo 74, parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, sindicato, é parte legítima para provocar o controle do respectivo Tribunal de Contas. Vocês acham que o Tribunal de Contas serve para quê? Ele serve para auditar, para levantar a irregularidade. Levantou a irregularidade? Falou, o prefeito fulano de tal, ó, não está cumprindo com as determinações relativas à saúde, destinando menos recursos do que deveria. Desviando dinheiro da saúde. Opa, tá lá o Tribunal de Contas para levantar a irregularidade. Ah, professor, mas aí a Câmara Municipal tem que agir. Sim, Poder Legislativo, controlando o Executivo. Professor, mas a Câmara Municipal está em conluio com o prefeito. Cada sociedade tem o Legislativo, o Executivo e o Judiciário que merece. Se você não presta atenção em quem você vai colocar na Câmara Municipal, saiba que a Câmara Municipal tem como função típica fiscalizar. E fiscalizar o município, inclusive nas ações de saúde. Então você, em tese, não deve ter uma Câmara Municipal em conluio, conivente com um prefeito corrupto, que esteja, por exemplo, praticando atos contrários à moralidade administrativa, que esteja praticando atos contrários, né, à Constituição e à administração pública gerencial como um todo. Então percebo que tem. Ah, professor, pois é, mas aí não dá, essa via está bloqueada. Tudo bem, essa via pode até estar bloqueada, porque existe um conluio entre a Câmara Municipal e, e o Executivo Municipal. Mas para isso tem Ministério Público, tem Polícia, tem Poder Judiciário, tem outros mecanismos de controle que a sociedade pode provocar, de modo a evitar. E sem contar um grande detalhe, né, que eu sempre chamo a atenção. Dentro de qualquer dos poderes, Legislativo, Executivo, Judiciário, tem uma coisa chamada servidor público. E o servidor público tem estabilidade. Por que servidor público tem estabilidade? Não é privilégio. Servidor público tem estabilidade porque dentre o conjunto, melhor dizendo, né, dentre o conjunto de atribuições e responsabilidades que cada servidor público tem, está o de ser leal à Constituição, à legalidade, e não a Beltrano, Ciclano, Fulano. Eu não devo, enquanto servidor público, lealdade ao João, a Maria,
a ciclana, a fulano, que é o prefeito, o secretário. Não, eu devo lealdade à Constituição, às leis, ao Estado Democrático de Direito. Um dos princípios mais importantes da administração pública é a legalidade. Eu, enquanto servidor público, estável, estou obrigado a cumprir uma ordem manifestadamente inconstitucional? Manifestadamente ilegal? Não. Eu posso me recusar, falar, isso eu não vou cumprir, porque isso é ilegal. Peraí, quando o servidor público se recusa a cumprir uma ordem de cunho pessoal, político-partidária, contrária, né, à CF 88, à legalidade, ao Estado Democrático de Direito, ele está participando do controle da administração pública? Claro que está. Ele pode se recusar. Agora, imagina se fosse um servidor sem estabilidade. Ele conseguiria peitar o secretário? Ele conseguiria peitar até mesmo o ato do prefeito? Ou do seu chefe imediato, que muitas vezes é um cargo em comissão de recrutamento amplo, livre provimento, livre exoneração? Então, percebam que existe um Estado profundo, não é? Que existe uma burocracia necessária, eficiente no Estado, que é recrutada e selecionada através de concursos públicos. Um processo meritocrático que vai colocar alguém num cargo público para o exercício do conjunto de atribuições e responsabilidades presentes na lei para aquele cargo público. E que deve lealdade não ao fulano, não ao ciclano, não ao beltrano, mas à Constituição e às leis. E outro detalhe importantíssimo, né? Se você, enquanto servidor público, toma conhecimento de alguma irregularidade, você não tem o dever de denunciar, que seja o seu chefe ou o colega de trabalho, no âmbito do respectivo sistema de controle interno? E sem contar que você também pode provocar o controle externo, né? Então percebam que a estabilidade do servidor público é fundamental no sistema de controle interno da administração. Por quê? Porque o controle interno da administração ele é um controle hierárquico, baseado em hierarquia e subordinação. Ok, o meu chefe me controla, para ver se eu estou fazendo tudo direitinho dentro da lei, mas eu também controlo o meu chefe, para ver se ele está fazendo tudo direitinho dentro da lei. Então existe uma fiscalização e um controle mútuo entre os servidores públicos que fazem parte da cadeia interna de hierarquia e subordinação. E além desse sistema de controle interno, do próprio servidor fiscalizando o outro servidor e os servidores públicos como um todo, você tem auditoria interna, você tem controladoria geral, você tem os mecanismos internos que se dedicam exclusivamente a esse controle / fiscalização no plano interno. Não bastasse isso, tem controle externo, que pode ser o controle externo a cargo do Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, que pode ser o controle externo do Poder Judiciário, provocado pelo Ministério Público, por exemplo, e que pode ser inclusive o próprio controle da sociedade, o controle social, que precisa de transparência e regulamentação da sua participação comunitária. Olha a regulamentação da participação comunitária aqui, ó. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Então existem mecanismos de participação, sim, para você controlar, mas percebam a importância do controle feito pelo servidor público. Estabilidade não é privilégio, estabilidade é garantia para que o servidor público cumpra o seu conjunto de atribuições e responsabilidades no âmbito do controle interno da máquina pública. Retira a estabilidade do servidor público. Se retirar a estabilidade do servidor público, os casos de corrupção no Brasil vão decuplicar e a vaca vai estar empesteada de carrapato. Por quê? Porque não vai ter mais esse controle interno. Essa capacidade do servidor público que ele tem hoje, né, de não cumprir a ordem manifestadamente inconstitucional, sem temer retaliação, ele é estável. Ele pode perder o cargo público, mas se tiver uma sentença judicial transitada em julgado contra ele, se tiver um processo administrativo disciplinar em que lhe foi assegurado contraditória e ampla defesa, ou se ele for ineficiente na avaliação periódica de desempenho.
Ah, professor, mas aí que está o problema. Muitas vezes o servidor mal intencionado se esconde atrás da estabilidade para ser ineficiente. Isso não deve acontecer, ao menos na teoria. Por quê? Porque existe uma avaliação periódica de desempenho. A administração pública gerencial não é lugar de servidor incompetente, servidor ineficiente. E como que a administração pública gerencial controla isso? Ora, através da avaliação periódica de desempenho do servidor público. Se o resultado dele, nos termos da avaliação periódica, disciplinada em lei complementar, for insuficiente, ele vai sair da administração pública. Está lá no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3. Ah, professor, pois é, o problema é que eles não regulamentam. O Congresso Nacional até hoje não fez essa lei complementar que regulamenta a avaliação periódica de desempenho. É essa a reforma administrativa que precisa. Simplesmente isso. O Congresso Nacional regulamentar, no âmbito da União, as assembleias legislativas, no âmbito do Estado, as câmaras municipais, no âmbito municipal, como é que vai ser a avaliação periódica de desempenho do servidor? Quais são as metas? Quais são os resultados? Quais são os parâmetros da avaliação periódica de desempenho? Não cumpriu? Vamos supor que a lei complementar vir lá e falar assim, ó, 3 resultados ineficientes a cada 6 meses. Estou dando só um exemplo didático aqui, tá? Não necessariamente é assim ou vai ser assim, só estou dando. Ah, processo administrativo disciplinar contra o servidor. E ao final do processo administrativo disciplinar, você pode culminar com a pena de demissão. Ah, ele foi demitido por quê? Porque ele era ineficiente. Porque na administração pública gerencial não há lugar para servidor público ineficiente. É só aplicar o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3 da CF 88. Então o problema já está resolvido pela Constituição. Faltam os omissos do Poder Legislativo regulamentarem a respectiva lei complementar, dispondo sobre a perda do cargo público, mesmo para o servidor estável, né? No tocante justamente o quê? A sua ineficiência. Mas por que eles não têm interesse em regulamentar isso? Porque essa desculpa do servidor ineficiente se esconder atrás da estabilidade é a desculpa a ser vendida para a sociedade brasileira para acabar com a estabilidade. Porque eles querem acabar com a estabilidade para empestear a vaca com carrapato e quintuplicar, decuplicar os casos de corrupção. O que impede, né, o empesteamento da vaca, na minha analogia aqui, ó, pelos inúmeros carrapatos existentes e que querem consumir cada vez mais recursos da vaca, competindo inclusive com aqueles que estão mamando lá na teta, e se bobear muitas vezes financiado por eles, né? Mas enfim, o que esse pessoal quer é que servidor não tenha estabilidade. Porque na hora que o servidor não tiver estabilidade, um abraço para o controle interno da administração pública brasileira. Aí nós teremos um estado tão corrupto quanto diversos outros estados muito mais corruptos que o Estado brasileiro, tá? E que nas suas respectivas constituições nem concurso público tem. Vai olhar os países mais corruptos do mundo. Vai olhar uma característica que todos eles têm em comum. Não tem concurso público, não tem estabilidade para servidor público, não tem servidor público participando de controle interno, sabe por quê? Porque se ele ousar participar do controle interno, rua, vai ser demitido sumariamente, sem devido processo legal, sem contraditório em ampla defesa, sem um processo administrativo disciplinar. Então, ó, prestem atenção, isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui tem Constituição. E uma Constituição que tem que ser respeitada e regulamentada no sentido de aperfeiçoá-la. Não no sentido de você fazer uma emenda à Constituição que piore a CF 88 e que venha justamente a prejudicar ainda mais a produtividade da vaca chamada Brasil, tá? Então eu estou pegando um exemplo aqui da área da saúde, mas você pode aplicar esse exemplo da área da saúde no contexto global da administração pública brasileira. Não podemos deixar acabar com a estabilidade do servidor público no Brasil.
O que precisa acontecer é a regulamentação efetiva do artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. A avaliação periódica de desempenho. A administração pública gerencial não é lugar de servidor público ineficiente, seja na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios. Ainda mais na área da saúde, né? Corrupção na área da saúde tira vidas, ok? Tá? Então, bora controlar essa praga de carrapato que tem na vaca chamada Brasil, né? Mas repito, hein? Não é o principal problema da República Federativa do Brasil. Vai estudar que você vai perceber qual que é o principal problema. Mas é claro, tem que combater a corrupção e tem que ter controle da administração pública sempre, tá? Beleza, parágrafo único, ó. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único da Saúde. Por exemplo, a área de controle. A comissão intersetorial descobriu um caso de corrupção, de ilegalidade. Provoca a Controladoria Geral do Estado, a Auditoria Interna do município, a Controladoria Geral do município, provoca o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, aciona os mecanismos de controle. Então, exemplo do parágrafo único é o controle da administração pública. Então, eu vou colocar aqui, ó, exemplo, combate à corrupção, tá? Ou seja, controle, os mecanismos de controle da administração pública. Artigo 13. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. Então, para que eu vou ter uma Câmara, né? Uma comissão intersetorial, uma Câmara intersetorial? Ora, para tratar de alimentação e nutrição. Nós já vimos isso aqui é base para uma política de saúde. Saneamento e meio ambiente, outra base. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, outra base, né? Recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador. Peraí, professor. Basicamente, foi um resumo aqui, ó, das competências e áreas de atuação do SUS, conforme previsto no artigo 200 da CF 88. Exatamente. Mas está uma ótima telinha de prova aqui também, ó. Tela de prova. Sabe por quê? Tem uma questão de múltipla escolha pronta aqui, ó. Então, olha lá, ó, a articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. Olha aqui, ó. Alimentação e nutrição, está lá no artigo 200. Saneamento e meio ambiente, está lá no artigo 200 da Constituição. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, está lá na Constituição. Recursos humanos, está lá na Constituição. Ciência e tecnologia e inovação, inclusive, na CF 88, né? Saúde do trabalhador, está tudo lá. Tudo aqui, ó. Obviamente, né? Com atividades voltadas para essas bases, esses pilares de atuação do Sistema Único de Saúde que estão presentes na própria CF 88. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Gente, não tem a residência médica? Não tem as universidades de medicina, de odontologia, da área de saúde como um todo? Então, é claro que não tem que ter a participação do SUS na formação dos recursos humanos. Isso não está aqui no inciso 4 e não tem do artigo 13, não tem o artigo 200, né, da CF 88. Então, é claro que tem que ter comissão permanente de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Onde é que o médico vai fazer residência? Entenderam? Onde é que o profissional de saúde vai ali aprender, treinar, né, ver na prática como funciona? Por que vocês acham que tem hospital universitário? Por que vocês acham que tem hospital das clínicas? Por que vocês acham, inclusive, que tem uma rede hospitalar vinculada às universidades federais, por exemplo, e administrado hoje em dia, boa parte dela, pela EBSER, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares? Ora, porque tem que ter essa articulação. Agora, além dessa articulação natural, orgânica, da própria estrutura administrativa que tem, né, pelos órgãos que eu mencionei aqui, por exemplo, as entidades, né, que eu mencionei aqui no âmbito da administração indireta, tem que ter comissão permanente, fazendo essa integração, né? Coordenando, analisando, né, essa integração como um todo, né? Sobretudo
verificando se está tudo ok aí, ó. Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde, na esfera correspondente, assim como a regulação, a pesquisa e a cooperação técnica entre as instituições. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que num determinado estado está faltando médicos, né? No âmbito do atendimento ali, ó, a uma determinada especialidade. E professor, o pessoal aqui tá todo mundo com pressão alta, né? E tá tendo muito caso de derrame, impactando o sistema único de saúde aqui na região, aqui no respectivo estado. Peraí, e a prevenção? Cadê o controle? Cadê a farmácia? Né? Cadê o remédio de pressão? Cadê a boa prática alimentar da população? E a prevenção? Atividade física, para evitar esses casos de hipertensão. E para aqueles que já são hipertensos, cadê o acompanhamento? Cadê o respectivo remédio? Né? Para evitar o derrame, para evitar bater na porta do Sistema Único de Saúde numa situação de gravidade extrema. Né? Então isso está faltando. Não é simplesmente contratar profissionais da saúde para atender aquele enfermo. Isso tem que ter também. Tem que ter lá a fisioterapia, a reabilitação, os médicos especializados, tá? Mas, sobretudo, você tem que ter investimento em prevenção, até porque uma das diretrizes do SUS é justamente essa prevenção. A hipertensão, né? E os problemas decorrentes da hipertensão seria aí um exemplo. Artigo 14A. As comissões intergestoras bipartite e tripartite são reconhecidas como foro de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Então você vai ter, no âmbito dessas câmaras e comissões intersetoriais, você tem comissões intergestoras, que podem ser, que são bipartite e tripartite. Tá? Então, ó, eu tenho que lembrar o seguinte, pode ter a participação, né, de 2 polos ou mesmo 3 polos. Por quê? Porque eu posso ter União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eu posso ter Estado e municípios no âmbito do respectivo Estado. Entenderam? Eu posso ter União e Estados. Por isso que fala bipartite, né? E tripartite. Tá? E lembrando, em cada uma delas tem que ter a representação comunitária, tá? Sempre, né, a participação da sociedade civil organizada. A atuação das comissões intergestoras bipartite e tripartite terá por objetivo, aí vem aqui, ó, decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. Então, os aspectos operacionais, né? Como é que vai ser essa operação e como é que isso vai ser coordenado entre os entes federativos como um todo. Definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. Fixar as diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados a integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. Então, por exemplo, no âmbito do Estado, quais serão as micro-regiões da saúde? De modo que os próprios municípios, inclusive, possam atuar de forma consorciada, tendo em vista, né, a logística, os recursos, a infraestrutura existente ali, né, no âmbito municipal, desde as rodovias, ferrovias, entre aspas, né, porque o Brasil praticamente, que vergonha, né, Brasil? Praticamente não tem ferrovia. Mas para pensar, a logística de transporte. Como é que vai ser a logística de transporte do município A que está lá e precisa deslocar o paciente para o município B? Eu vou ter a rede de ambulâncias, o transporte vai ser rodoviário, vai ser aeroviário. Professor, lá no âmbito do norte do Brasil, onde eu tenho uma considerável população ribeirinha, vivendo às margens dos rios da bacia amazônica. Você tem que ter todo um conjunto, né, de embarcações ali, ó, de transporte, né, hidroviário, para tornar isso, né, a logística real, necessária ali. Bem, artigo 14b. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, lembra que eu comentei com vocês? Ó? Tem o CONAS, ó, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde,
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS, tá? Então aqui, ó, 2 órgãos intersetoriais, ó. Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional, né, de Secretários de Saúde, melhor dizendo, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento. Outra questão de prova. Podem marcar o artigo 14b, né, da legislação do SUS aqui, ó. Importantíssimo, tá? Beleza? Parágrafo 1º, ó. O CONAS e o CONASEMS receberão recursos do Orçamento Geral da União. Então, quem que financia, né, esses conselhos aí, ó? A União que tem que dar grana. Por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, as reuniões, a infraestrutura, a logística para a respectiva reunião, podendo ainda celebrar convênios com a União. Podem marcar o parágrafo 1º. Quem financia a logística, a estrutura do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, tá? Justamente a União. Típica pergunta de prova, hein? Típica questão de concurso aqui, ó. Sempre bastante cuidado com o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os conselhos de secretarias municipais de saúde, CONASEMS, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculadas institucionalmente ao CONASEMS na forma que dispuserem seus estatutos. Beleza, né? Aí você tem o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, que são as entidades, o foro, né, representativo dos entes municipais no âmbito estadual para tratar das matérias referentes, né, junto ao Estado e também junto à União, quando for algo de interesse de todos os municípios brasileiros. Tranquilo? Então, ó, com isso, vou colocar aqui, ó, vou carimbar aqui, ó, tela de prova, hein? Depois não digam que eu não avisei, que tinha que estudar. Pô, professor, mais uma aula importantíssima? Mais uma aula importantíssima, tá? E ó, o professor está preocupado em dar todo o embasamento, a conotação histórica, teórica, né? Por quê? Porque tem muita questão discursiva sobre o Sistema Único de Saúde. Aproveitem esse conhecimento aqui, ó. Aproveitem a legislação do SUS para brilhar, e sobretudo a CF 88, né? Aproveitem a CF 88 e a legislação do SUS para brilhar nas discursivas, sabe? Aquele carimbinho que a sua professora de pré-primário, né, te dava no seu caderninho, você brilhou? Ó, CF 88, Lei do SUS. O tema da questão discursiva é saúde, CF 88 e Lei do SUS. Você vai tirar total, se você entender bem saúde na CF 88 e a Lei do SUS, você vai tirar total na discursiva, ok? E sem contar na objetiva de múltipla escolha, beleza? Então por isso que eu estou preocupado aí, ó, em fazer todo esse arcabouço teórico de raciocínio com vocês com relação à legislação do SUS, beleza? Próxima aula, ó, competência e atribuições. Aí as atribuições comuns, né? Mas isso aí a gente vê na próxima aula, tá? Bora lá, gente, gradativamente aqui, ó, a gente vai avançando na legislação do SUS. E lembrando, né, essa aula aqui fica ad eterno à sua disposição, você pode assistir quantas vezes você quiser, compartilha, deixa o like, tá? Não esquece de deixar o like, inscreva-se no canal, todo dia o professor está postando aula aí para vocês, tá? Produzindo, organizando, distribuindo conteúdo gratuito e de qualidade para todos vocês. Gosta do trabalho do professor? Engajamento. Inscrição no canal, like, comentário no vídeo, compartilha. Mostra para o algoritmo que o conteúdo do professor aqui é um conteúdo importante que merece, né, ser repartido e distribuído pelo algoritmo para outras pessoas. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vai ter, mais compartilhamento. Tá? Coloca aí, né, o que você acha da saúde no Brasil, o que você acha do SUS no Brasil, né? Coloca a sua crítica, coloca o que está acontecendo na sua cidade, tá?
Enfim, professor, eu entendo aí o que o senhor explica sobre a CF 88, a legislação, mas eu não concordo. Eu acho que tinha que ser tudo privado e não ter sistema único de saúde. Sua visão de mundo, tá? Se quiser, manifesta aí. Isso aqui é um espaço democrático, beleza? Eu não concordo com esse tipo de visão. Eu quero viver num país com SUS. E com o SUS cada vez mais forte, cada vez mais eficiente, tá? Se tem um lugar que tem que ter presença do Estado, é na saúde. E não só saúde, saúde, educação, segurança pública, tá? Então, assim, ó, coloca aí o comentário que você desejar, mas, ó, gente, sempre de maneira respeitosa, tá? Isso aqui não é um fórum, né, de palavras de baixo calão. Pelo contrário, isso aqui é um fórum democrático de opiniões, de debates, tá? De conhecimento, de distribuição. Então, você que gosta do trabalho do professor, comenta aí. Professor, eu quero contribuir ainda mais. Seja membro do canal, R$ 7,99 por mês. Professor, onde que eu encontro essas aulas todas organizadas? Salas virtuais de estudos. Pagamento único, acesso vitalício. Meros R$ 49,95 no Pix. Entra lá no site, ó, emersonbruno.com.br. Adquira a sala virtual de estudos da sua preferência, tá? Um único pagamento, você vai ter uma ferramenta permanente de preparação para concursos naquela área que você deseja. Tranquilo? Valeu demais, um abraço e até a nossa próxima aula dando continuidade à legislação do SUS.